Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje, a gente está com um material bem interessante aqui de um mestrado profissional. Olá. E o tema é métodos quantitativos de pesquisa. A ideia é a gente entender melhor como essa abordagem funciona para medir as coisas, né? Descrever e até testar nossas ideias usando números. Exato. É basicamente sobre traduzir relações em números. E uma coisa que chama atenção logo de cara é que nesse tipo de pesquisa, o plano todo ele é feito antes de ir a campo, de coletar os dados. Isso mesmo. Geralmente se parte de uma teoria que já existe para ver se ela se confirma. É uma lógica mais dedutiva. E tem uma busca por objetividade, né? O pesquisador tenta manter um certo distanciamento. É, tenta-se. E essa quantificação, ela aparece muito no dia a dia das organizações, por exemplo. Ah, tipo em quê? Pensa em dados de finanças, RH, vendas, marketing, até qualidade. Tudo isso pode virar número para a gente analisar. O desafio é fazer isso bem feito, claro. Com certeza. E como a gente organiza isso? Quais os tipos principais de pesquisa quantitativa que o material traz? Bom, tem a pesquisa descritiva. O nome já ajuda, né? Sim, o foco é resumir um monte de dados. A gente usa, por exemplo, histogramas para ver a distribuição, calcula médias, medianas para achar o centro. E a variância para ver o quão espalhados os dados estão. Isso. Mas, ó, um ponto importante que o material ressalta. Cuidado com a média. Às vezes, ela sozinha pode enganar se os dados forem muito desiguais, sabe? Boa dica. Além de descrever, o que mais? A gente quer entender conexões, né? Aí entra a pesquisa associativa? Aqui a gente quer ver se existe relação entre variáveis. Tipo, será que mais inteligência está associada com passar no vestibular? Ou, sei lá, consumo de álcool e criatividade? Interessante. E como a gente mede essa associação? Uma ferramenta-chave é a correlação e também a regressão múltipla quando tem mais variáveis envolvidas. Falando em correlação, tem o famoso R de Pearson, né? Como ele funciona, assim, na prática? Assim, o R de Pearson ele mede duas coisas, a força e a direção de uma relação linear entre duas variáveis. Ele vai de -1 a +1. -1 é negativo perfeito, +1 positivo perfeito e 0 é sem relação linear. Exato. Mas atenção, o R não é uma porcentagem. Para ter essa ideia de porcentagem, a gente calcula o R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação. Ah, o R ao quadrado? Esse sim. Ele diz qual percentual da variação numa variável pode ser explicado pela outra. Imagina que a correlação R entre QI e nota no vestibular foi 0,56. Tá. O R ao quadrado seria tipo 0,31. Isso quer dizer que uns 31% da variação nas notas poderiam estar associados ao QI. Os outros 69%, outras coisas. Entendi. E aqui vem o alerta mais crucial, que o material bate muito na tecla. Correlação não implica causalidade. Sempre bom repetir. Só porque duas coisas acontecem juntas, Não significa que uma causa a outra. pode que um terceiro fator aí ou ser só coincidência mesmo. Fundamental. E além de descrever e associar, A gente também pode comparar grupos. Por exemplo, um método de ensino A funciona melhor que o B, como a gente faz isso? usando testes estatísticos como os testes T para dois grupos ou a ANOVA para mais de dois grupos. A gente compara as médias, basicamente. Certo. E aí chegamos nos experimentos, que muita gente considera o padrão ouro para testar causa e efeito, né? Pois é, no experimento, o pesquisador não só observa, ele manipula algo, ele mexe numa variável para ver o que acontece com a outra. Mas para poder dizer que A causa B não é tão simples, né? O que precisa? Precisa de algumas condições. As variáveis têm que variar juntas, né? Covariância. A causa tem que vir antes do efeito, ordem temporal. Faz sentido. A relação não pode ser falsa, tipo, causada por uma terceira coisa escondida, a relação não espúria. E, idealmente, a gente entende como uma coisa leva a outra, o mecanismo explicativo. E tem tipos diferentes de experimento. Tem sim. Tem o pré-experimento, que é mais básico, geralmente sim um grupo de controle para comparar. Hum, Tem o experimento verdadeiro, que usa atribuição aleatória. As pessoas são sorteadas para o grupo que recebe a intervenção ou para o grupo controle. Isso ajuda muito a isolar o efeito. e tem o quase experimento. Isso, muito comum na prática, tipo em empresas, onde não dá para sortear as pessoas. Você compara grupos que já existem.
É útil, mas tem que ter mais cuidado na hora de dizer que é causa e efeito. Então, pensando rápido, surveys, aqueles questionários, são bons para pegar muita informação de muita gente, mas tem risco de viés, da pessoa não responder direito ou aquela tal de endogeneidade. Que é quando a causa e o efeito se misturam ou tem algo escondido influenciando tudo. Exato. Já os experimentos dão mais controle e testam a causa mais direto, mas dão mais trabalho e geralmente a amostra é menor. É um trade-off. E para fechar, o que um material diz sobre o que faz uma pesquisa ser boa? Ah, sim, pilares importantes. 3 coisas. Validade. A pesquisa está medindo o que ela diz que mede. E os resultados valem para fora daquele contexto específico. Validade interna e externa. Ok, validade. Confiabilidade. Se eu medir de novo, vou achar a mesma coisa. A medida é consistente. E olha, para ser válida, uma medida tem que ser confiável antes. Não adianta medir certo algo que não é o que você queria medir. Entendi. Validade, confiabilidade e... E rigor, que é fazer tudo com cuidado, apresentar de forma clara e ser relevante para a área de estudo. Perfeito. Então, resumindo as dicas do material para quem vai fazer pesquisa. Ter a pergunta bem clara, pensar no que vai fazer com os resultados, garantir que a amostra representa bem quem você quer estudar. Ótimo resumo. E para a gente pensar um pouco, né, fica uma reflexão. Será que quando a gente escolhe de cara um método quantitativo, com toda essa estrutura, essa necessidade de medir, será que isso não acaba limitando o tipo de pergunta que a gente consegue fazer? Interessante. Ao focar no que é quantificável, talvez a gente deixe escapar outras partes importantes de um fenômeno. Partes mais complexas, mais difíceis de pôr em número. É algo para se ter em mente. Uma ótima provocação final. Pessoal, este foi mais um conteúdo narrado com inteligência. Obrigado por ouvir.